nosso intelecto. A gente vai fazer agora palavra por palavra, para que a gente não precisa exatamente saber palavra por palavra. Mas é interessante porque quando a gente entende as palavras, a gente entende essa explicação, porque é muito difícil pegar o sentido de tudo e resumir numa frase, então daí a gente vai entender a explicação dessa frase. Então, Om, quando a gente se refere a Om, a gente já sabe, né? É o som primordial do universo, mas quando a gente fala som primordial do universo, eu já estava prestando atenção, talvez fique uma coisa muito física, porque é o som físico, é o som do Big Bang, né? Mas fica muito nesse sentido, como som uma frequência, que é, mas na verdade o Om é muito além disso, só dessa frequência, desse som primordial do universo. O Om é como se fosse o absoluto audível, é como se a gente pudesse escutar o som de Deus. Se Deus tivesse um som, esse som seria o Om. Então, começa aqui. Aí depois a gente tem Om Bur. Esse Bur se refere ao plano da encarnação terrena. Quando fala se refere à Terra, não é só a Terra planeta, mas ao plano da Terra. Então, nós aqui pertencemos a esse plano, então se refere ao plano da Terra. O Bhuva se refere ao plano energético, né? Seria esse plano da onde ocorre a energia. Quando a gente fala disso aqui, é o prana, né? Onde se manifesta o prana. E o Swaha é o plano de luz, ou seja, ao plano da onde tem origem a luz divina. Aí tem o Tat. O que é o Tat? O Tat é aquilo, né? Quando a gente se refere a algo superior, tão difícil de nomear, a gente fala Tat, que é aquilo. Savitur, muitas vezes é traduzido como Sol Central. Mas o que é o Sol Central? É o Sol Central do universo. Mas quando a gente fala Sol Central, a gente não se refere a um Sol estrela, né? Embora o nosso seja de quinta grandeza, ou seja, ele é pequeno, né? O Sol gigantesco é um Sol de primeira grandeza, no universo existem outros sóis. Imagina, se o nosso Sol é gigante próximo de nós, ele é só de quinta grandeza, imagine um Sol de primeira grandeza, né? Esse Sol, ele é muito simbólico. Por que se refere à luz do Sol? O Sol, ele nos dá vida. Diretamente, né, ao pé da letra, a gente vive aqui na Terra porque a gente tem o Sol, né? Porque sem Sol, sem a luz solar e sem o calor dele, não existiria vida. Porém, a uma distância milimetricamente calculada, porque se ele está um pouco mais próximo, a gente morre queimado, um pouco mais longe, a gente morre congelado, né? Então, essa distância é ideal, milimetricamente calculada, para que haja vida para as nossas condições terrenas daqui. Outros seres em outros planetas não precisam dessa condição, nós aqui na Terra precisamos dessa condição. Se a gente olhar diretamente para o Sol, o que acontece? Queima a retina. A gente não tem mecanismo, a gente não tem um físico preparado para olhar para o Sol. Isso, em analogia, o que nos traduz? Que nós estamos muito abaixo da luz divina. A gente não consegue nem visualizar a luz divina, né, no nosso grau de inferioridade. Então, quando a gente se refere a Savitur, que é o Sol central, ou seja, nem é essa estrela e nem é uma estrela, o Sol central significa da onde emana a energia divina. Para a gente ter uma ideia do que é essa energia divina, se a gente não consegue nem se aproximar dessa estrela de quinta grandeza aqui, né? Então é só para a gente nos colocar numa extensão de tempo aqui, espaço, o que quer dizer o Savitur. E aí fala Varenyam. Varenyam é aquele, o maior de todos, o mais venerado, então Varenyam vem disso. Aí vai ter Bargô. Bargô eu já tinha colocado aqui, que é a luz divina. Mas aí vocês podiam falar assim, você acabou de falar que Swaha é o plano divino. Como que Bargô é a luz divina? Uma coisa é plano, né? Como aqui, no plano da Terra, que é o Bur, quem está no plano da Terra? Nós e os seres viventes, né? Então uma coisa é o plano e a outra coisa é o que habita esse plano.
né? Então, no Bhuva, que é o plano etéreo, habita o prana, digamos assim, né? Então, Swaha é o plano divino. Quem habita o plano divino? O Bhargava, que é a luz divina, né? Então, a gente tem essa outra dimensão. Aí a gente vai falar Devasya. Devasya deriva de Deva. Deva são deuses, né? Então, Devasya, divindade. E Dimahi é aquilo em que eu medito. Então, essa frase aqui é uma das que mais dá para a gente poder coordenar. Então, eu medito na luz divina, né? E daí depois vem Dio. Dio é uma capacidade de discernimento. Quando a gente fala Yoná, e tem várias, é tudo como se fosse derivação, seria a nossa. Então, Dio Yoná seria a nossa capacidade de discernimento. E o Prachodaya é que aquilo que o Tati nos inspire a meditar nessa luz divina que nos dê a nossa capacidade de discernimento. Então, quando a gente entende palavra por palavra, fica mais fácil entender a explicação global, porque fala, meditamos na luz divina, né? Então já falou que a gente medita nessa luz divina, que ilumina os três mundos. Esses três mundos é terra, esse intermediário, esse plano intermediário, então são os três planos, o plano da existência, o plano intermediário, que faz a conexão, que é o plano etéreo, e o plano divino, que pode ser traduzido como terra, céu e espaço. E que essa luz refulgente inspire nosso intelecto. O que quer dizer isso, inspirar o nosso intelecto? Está aqui, que ela nos proporcione ou nos dê discernimento para encontrar o caminho. E é muito bacana porque vai de encontro com a nossa oração da evolução, que é o que a gente busca, a luz para o discernimento. Que com o discernimento a gente caminha, que é o que nos ilumina. Então, por que esse mantra ele é tão ligado à iluminação? E é um mantra tão poderoso, porque ele, primeiro que reconhece essa divindade suprema, né, essa luz desse Savitur, então reconhece isso e pede para que essa luz chegue a nós através da meditação e que nos guie através do discernimento. Né? Então, o Gayatri é isso. Na verdade, o Gayatri, lá nos Vedas, lá que é do Rigveda, ele era só a partir do Tat Savitur. Esse Om Bhurbuva Swaha é uma adição mais recente. Antes não usava isso, foi acrescentado depois. E o Gayatri, daí vocês podem perguntar, agora a gente vai entrar na história dele, né? Acho que vocês já sabem, já foi comentado outras vezes, que ele era um mantra que faz há pouco tempo, que é de conhecimento de todo mundo, tem uns 100 e pouquinhos anos, que é de conhecimento de todo mundo. Ele era um mantra, ele era um secreto, era passado de mestre a discípulo, né? Por quê? Porque ele é muito sagrado nesse sentido. Então, não eram todos os discípulos, é só os discípulos que o mestre considerava que teria entendimento para entender o Gayatri. Então ele tinha toda digamos assim, essa ritualística para que você pudesse ouvir o Gayatri. Depois ele foi passado também a se usar na iniciação dos Brahmanes, que são aquelas pessoas que vão ser monges ou da casta Brahmani, quando os jovens começam a entrar no entendimento dos Vedas. Quando eles recebem o primeiro cordão, é um cordãozinho de algodão que fica pendurado na transversal, então quando é iniciado recebe aquele cordão. Dependendo da sua iniciação, você pode receber mais de um grau de iniciação, mais de um cordão. Então aí sim esses jovens brahmanes aprendiam o Gayatri. Existem alguns mestres que se iluminaram, alguns mestres famosos, né, provavelmente mais famosos, que se iluminaram com o Gayatri, só através da repetição do Gayatri. Obviamente não é uma repetição automática, né? Isso não ilumina ninguém, mas a conexão que eles conseguiram com o espiritual através do Gayatri, e desses mestres tem dois muito conhecidos, que é o Ramakrishna e o Sai Baba, né? O Sai Baba ou Satya, porque tem depois o outro Sai Baba que não é o Satya, é o Satya Sai Baba. Eles têm muitos ashrams, eu tive nos ashrams dos dois lá na Índia, e
Curiosamente, foi dos discípulos deles, de um deles, que, digamos assim, quebrou essa regra que o Gayatri era só passado de mestre a discípulo, que foi o Vivekananda, era discípulo do Ramakrishna. Então, o Vivekananda, ele quebrou, porque, e ainda por cima, antes o Gayatri não era só nessas iniciações, e não só de mestre a discípulo, mas era restrito a castas. Então, só as 3 primeiras castas podiam ter. A última casta e os pátrias, que eram, ou seja, os 100 castas, não podiam ter acesso ao Gayatri, e as mulheres de casta nenhuma podiam ter acesso. Então, o que aconteceu? O Vivekananda, ele não achava justo isso. E ele tinha um discurso muito assim, tanto quando ele fez o primeiro discurso dele em Chicago, quando ele foi da Índia para os Estados Unidos, que ficou muito famoso esse discurso dele, ele quebra essa regra e diz que não tem como os Vedas ficarem restritos a castas, deveria estar aberto a todo mundo, mas curiosamente não foi ele que... porque uma coisa é quebrar essa regra e a outra coisa é iniciar todo mundo nesse mantra. Ele não iniciava. Na verdade, o mantra que o Vivekananda usava era o Om, né? Que foi o mantra através do qual ele se iluminou, e ele usava o Om. Mas sim, ele quebrou, foi o primeiro a romper isso. Logo depois vai vir o Satya Sai Baba, e ele foi são 2 outros mestres, o outro é pouquíssimo conhecido, eu nem sei o nome dele de cor, mas o Satya Sai Baba, que é muito conhecido, foi um dos que incentivou, e ele se encanta muito no seu cantava, né, que ele já é falecido, mas no Vaishnava continua ainda a pronunciar o Gayatri, e ele que estendeu massivamente o Gayatri e que chegou até nós o Gayatri. Isso é do final do século XIX, início do século XX, ou seja, finalzinho de 1800 e lá no finalzinho, início de 1900 e alguma coisa, ou seja, é de agora. Imaginar que ninguém tinha acesso, como a gente tem uma facilidade agora de poder ver escrito, cantar quando quiser. O Gayatri, segundo os Vedas, ele é pronunciado 3 vezes ao dia. Início da manhã, meio-dia e ao entardecer. Então, são os 3 momentos do dia que são mais propícios para essa pronunciação do Gayatri. Inclusive, de manhã se mira ao leste para ver o sol poente, que significa, embora seja o sol estrela, mas é uma reverência ao Savitur que se faz mirando para isso daí. Aí vocês poderiam me perguntar, o que tem a ver a palavra Gayatri com o mantra em si? Em nenhum momento do mantra a gente repete Gayatri, né? E vocês sabem o que significa Gayatri? Gayatri é a deusa, é uma deusa, né? E é a deusa dos Vedas, tanto que ela é chamada de Mata Veda, ou seja, a mãe do Veda. E por que ela foi associada ao Gayatri? Porque do Tati para baixo estava no Rig Veda, um verso muito importante, e ela é considerada essa deusa da sabedoria. Então foi associado porque as pessoas começaram a venerar Gayatri através desse verso e acabou associando, né? E às vezes também associada a Sarasvati, que também é uma das deusas do conhecimento e das artes. Então, por isso o nome Gayatri é essa deusa do conhecimento que se passou com o tempo, ela não era originalmente venerada com isso, mas com o tempo foram associando essa sabedoria imensa e quando queriam se referir a Gayatri, os devotos começaram a cantar esse mantra em devoção a ela, associando a sabedoria do mantra com a deusa da sabedoria e por isso o mantra ficou chamado Gayatri. Tá bom? Perguntas? Ô, Mari, essa ordem aí para ser depois, ela não seria interessante ser antes da meditação? Ótimo que você perguntou, fantástico. Por que vocês acham que o Gayatri está justo depois da meditação? Justo depois do silêncio? É como um agradecimento? Assim? Não. Porque estamos mais tranquilos? Isso. A gente acabou de sair de um momento de conexão muito potente, ou deveria ter sido uma conexão enorme. A gente está naquela vibração da conexão. Então, quando a gente começa a entoar o Gayatri, a gente está ainda naquela conexão do silêncio. Então, a gente conseguiria aproveitar muito mais a potencialidade desse mantra.
Então a gente está em toda aquela paz e tranquilidade, então ele entra ainda dentro desse momento de conexão. É por isso o motivo. Né? E você assim, por que a gente não fala só uma vez, que nem o Guru Brahma, a gente fala uma vez, por que o Gayatri repete várias vezes? Se vocês forem reparar, quando a gente fala um mantra uma vez, ele não vai tão profundo quanto a repetição. Então a gente entra nessa repetição como se fosse um topor, a gente fica imerso nessa repetição e é quando a gente consegue absorver toda essa energia dessa vibração. Bom, mais alguma coisa? Alguma dúvida, curiosidade, ou sei lá que não entendeu bem? As deusas, sim. Qual é a origem que a gente... A Krishna é a encarnação de Vishnu, Rama é a encarnação de Vishnu. Qual é a... Em geral, as deusas, elas são criadas como consortes dos deuses. Então, todo Deus tem digamos assim, todo Deus tem um consorte, uma consorte, né? Então, Shiva tem Parvati, que antes era Sarasvati, mas depois ela acontece umas coisas lá como se fosse morrer, depois entra a encarnação dela que é Parvati, Krishna tem Radha, Rama tem Sita e assim por diante. Então, por exemplo, a deusas como Lakshmi, da onde ela surge? Do batimento do oceano. Né? Em geral, eles falam que os deuses bateram o oceano, ele fica revolto e dessa espuma surge Lakshmi. Então, são criações do mundo divino para que venha complementar uma energia necessária. Uma manifestação. E por que sempre todo Deus tem a sua consorte? Porque é necessária, são energias complementares. É mais fácil, a gente sempre vê no símbolo do Yin Yang, sempre é necessário a energia. Não é porque eles precisam ter uma esposa, mas sim a complementação energética para fechar aquela energia total e plena. Bom, mais alguma coisinha?